Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de proteína em pó, whey protein, albumina, proteína de ervilha, proteína do arroz e o nosso intestino. Vou falar para você quais dessas dão mais gases, quais dessas fermentam mais, se alguma delas inflama o intestino. Você vai adorar, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre whey protein, uma outra falando mais sobre proteínas, suplementos de proteínas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você tem hábito de consumir algum tipo de suplemento de proteína em pó, se é whey protein, qual whey protein você usa, concentrado, isolado, hidrolisado, se você tem hábito de consumir albumina, se você consome alguma proteína vegetal, por que você optou pela proteína vegetal? Foi por uma questão de ser vegano, por uma questão de intolerância? Eu vou adorar ver seu comentário, escreve pra mim aqui. E se você gosta desse tema, aproveita e dá a sua curtida, que isso também me ajuda bastante. Muitas pessoas optam por acrescentar algum tipo de suplemento de proteína em pó na alimentação, por uma questão de praticidade, né? Acaba sendo uma forma bem tranquila de você garantir que você está acrescentando mais proteína no seu dia a dia e normalmente sem ter acrescido ali carboidrato, gordura ou outros ingredientes. Então, as pessoas que normalmente treinam, querem ganhar massa muscular, ou mulheres que não conseguem atingir as necessidades de proteína, pessoas, enfim, né, que estão com alguma necessidade aumentada, optam por fazer essa suplementação para garantir, enfim, né, que vai ser mais fácil de atingir essa meta diária. Como eu falei, existem várias proteínas diferentes que você pode optar para consumir. Eu vou falar nesse vídeo aqui especificamente do whey protein, dos 3 tipos, rapidinho. Da proteína do ovo, né, que é a albumina, e vou falar rapidamente também da opção das proteínas vegetais, que hoje em dia é uma opção bem interessante para muitas pessoas. Muitas pessoas querem saber se o whey protein causa algum tipo de gases, se ele tem uma boa absorção das proteínas, se ele dá algum tipo de desconforto intestinal. Vale a pena ressaltar que o whey protein é uma proteína que vem do leite da vaca e é uma proteína separada de outras proteínas. Dependendo do tipo de whey que você consome, o processo de separação pode ser diferente. Por exemplo, o whey protein concentrado é quando ele simplesmente separa e concentra o whey, que é o soro do leite, de outros ingredientes, como a caseína e outros ingredientes que normalmente, lactose, estão presentes no leite, outras substâncias. Então, o whey protein concentrado, normalmente ele pode ter um pouco de gordura, um pouco de lactose, e a absorção dele é um pouco mais lenta do que o whey protein isolado. O isolado realmente também, como o nome diz, é isso. Ele isola justamente essa proteína do soro do leite e ele vai ter menos quantidade de lactose e menos quantidade de outros ingredientes ali. Ele é mais puro no sentido de que ele é basicamente só a proteína. Claro que existem whey protein concentrados que têm uma boa quantidade de proteína também, e o mais importante é você sempre observar o rótulo. Mas se você já tem alguma questão relacionada à intolerância à lactose, tem algum tipo de fermentação com leite, o whey protein concentrado não seria indicado para você. Seria melhor mesmo o whey protein isolado. Ainda existe o whey protein hidrolisado, que é quando você pega esse whey isolado e você quebra ele em aminoácidos, de peptídeos, e aí você consegue fazer com que a absorção dele seja ainda mais rápida. Mas mesmo o whey protein concentrado, que é o mais básico dos wheys, já tem uma absorção muito boa, relativamente rápida, e essa diferença de velocidade de absorção normalmente só se faz notar mesmo para atleta de elite, que precisa de uma recuperação super rápida. Então, normalmente, se você tem algum tipo de desconforto relacionado à lactose, o que os nutricionistas indicam é que você consuma o whey protein isolado, e se você, enfim, não tem nenhuma questão intestinal relacionada com o consumo de leite, que você consuma o whey protein concentrado mesmo, porque para as pessoas medianas que fazem atividade 3, 4, 5 vezes por semana, 1 hora e meia, já vai ser um whey que vai atingir bem as suas necessidades. Normalmente o whey protein não é uma proteína em pó que aumenta muito a quantidade de gases intestinais nas pessoas, a não ser que você tenha algum tipo de desconforto ou intolerância à lactose, né, no caso do whey concentrado, ou algum tipo, enfim, né, de sensibilidade a algum adoçante ou estabilizante, alguma coisa que esteja junto do whey, porque hoje em dia é muito difícil você comprar um whey neutro, sem sabor,
com o mínimo de ingredientes possível. Então, se essa for uma questão para você, observa o rótulo, busca um whey com a menor quantidade de ingredientes agregados possível, para você ter menos repercussão intestinal, porque às vezes a pessoa acaba tendo algum tipo de fermentação, intolerância relacionada ao adoçante de pior qualidade que está utilizado lá. Esse é um detalhe interessante. Então, observa o rótulo e busca um whey com a menor quantidade de ingredientes possível para minimizar esse risco. Se você tem alguma questão relacionada à lactose, você pode tentar usar o whey isolado ou partir para essas outras opções que eu vou falar aqui para você agora, porque essas próximas opções não têm lactose, então pode ser uma opção mais interessante. Outra opção de proteína em pó pode ser a albumina, que é a proteína da clara do ovo. Antigamente a albumina era a nossa proteína padrão ouro, era o 100 que a gente tinha em nível de absorção, biodisponibilidade. É uma proteína muito nobre, uma proteína muito saudável e pode ser uma excelente adição à sua alimentação. Ela não vai te dar nenhum tipo de problema com relação à intolerância à lactose, porque não tem leite, né? Não tem lactose no ovo. E principalmente também, se você é alérgico ao leite, obviamente, você não pode tomar nenhum tipo de whey protein, nem o isolado, nem o concentrado, hidrolisado. Então, nesse caso, o whey fica fora, se você tem alergia à proteína do leite de vaca. Aí você pode consumir a proteína do ovo, porque pode ser uma opção legal para você, porque ela continua tendo um valor biológico muito bom. A proteína do ovo, para algumas pessoas, pode causar um pouquinho mais formação de gases, principalmente dependendo do que você acrescenta junto às proteínas em pó. Eu vou falar não só do ovo, né, mas todas. E a questão da proteína do ovo é que, por ela ter alguns compostos sulfúricos, ela pode piorar, digamos assim, o odor dos gases intestinais. Então, muitas vezes a pessoa fica com os gases intestinais um pouco mais fétidos, com um odor pior, e tem aquela sensação de que tem uma maior produção de gases. Não é que ela esteja necessariamente produzindo mais gases, mas ela percebe mais os gases porque o odor modifica por causa do enxofre naturalmente presente no ovo. Então, esse é um detalhe interessante para você ver de acordo com a sua tolerância mesmo, como fica isso com relação a você, se você acha que vale a pena ou não. A proteína do ovo é a mais barata que o whey protein, normalmente, então pode ser uma opção melhor. Em termos de digestibilidade, de concentração, normalmente a dissolução dela é um pouquinho pior do que a proteína do leite, mas se você amornar um pouco o líquido no qual você está dissolvendo a proteína, funciona melhor, ou bater no liquidificador. Não necessariamente você vai precisar tomar ela morna, né? Porque ninguém merece. Você pode dissolver ela num líquido mais morno, meio copo, depois você acrescenta gelo e tudo mais para facilitar a dissolução da proteína, que realmente ela dissolve um pouquinho pior do que a proteína do leite. Com relação às proteínas vegetais, eu tenho um vídeo inteiro já falando delas aqui, não sei se você já viu, mas assim, vou falando, vou deixar esse vídeo aqui pra você, se você quiser assistir com mais detalhes. Existem vários tipos de proteína vegetal, proteína do arroz, proteína da ervilha, existem blends de proteína vegetais, proteína do cânhamo, muita proteína mesmo que você pode acrescentar no dia a dia. E normalmente elas são utilizadas ou por pessoas que são veganas, vegetarianas estritas, que não querem consumir nada de origem animal, pessoas que têm algum tipo de intolerância ou algum tipo de alergia alimentar. Tem gente que é alérgico ao ovo e ao leite, então realmente vai ter que usar uma proteína vegetal. Podem ser opções. Normalmente essas proteínas vegetais, o ideal mesmo é que você busque alguma que tenha algum blend, porque normalmente, por exemplo, a proteína da ervilha tem um bom valor nutricional, mas ela não contém todos os aminoácidos essenciais, ela não tem um valor biológico completo, assim, tão bom quanto a do ovo ou a do leite. Mas normalmente eles podem fazer algum tipo de blend, por exemplo, com arroz, ervilha, milho. Então você vai ter que ver o rótulo. Normalmente a proteína vegetal, o mais interessante é que você busque um blend que você veja sempre o aminograma, que é aquela tabelinha de aminoácidos, e veja se todos os aminoácidos essenciais estão disponíveis ali, porque isso aumenta o valor biológico da sua proteína. Para muitas pessoas, as proteínas vegetais podem dar um pouquinho mais de gases, dependendo da proteína que você consome. E essa questão pode estar relacionada à quantidade de carboidratos que está ali, a proporção de proteína e outros ingredientes que tem. Porque da mesma forma que as outras proteínas do leite, do whey protein, né, ou a do ovo, você vai ter que observar o rótulo. Você vai ver qual é a proporção de proteína naquele suplemento de proteína, a proporção de carboidratos, tem algum outro ingrediente adicionado para aumentar o volume, adoçantes e tudo mais. Então observa sempre o rótulo para garantir que você está comprando uma boa proteína vegetal. Um detalhe super importante para falar sobre esses suplementos de proteína, produção de gases, flatulência, que muitas pessoas relatam que tem, é que muitas vezes as pessoas consomem essas proteínas em pó
com alimentos muito ricos em carboidrato, principalmente porque normalmente elas consomem após o treino, e nesse momento a gente precisa de carboidrato simples, né? Então, dependendo da pessoa, coloca com leite, coloca com banana, 2 bananas, mel. Então, a quantidade de carboidrato é super grande, um carboidrato fermentável muito grande. Então, isso pode causar mais gases em você, junto com a proteína. Então, pode fermentar muito ali no seu intestino. E às vezes esse excesso de gases que você tem é pela grande quantidade de carboidrato que você consumiu alocada ali numa refeição pequena. Então, observe essa quantidade de carboidrato. É importante consumir o carboidrato simples, de alto índice glicêmico após treino, junto com a proteína, para carrear mais esses aminoácidos, junto porque a insulina abre essa porta da célula, né? Então passa a glicose, passa os aminoácidos todos para dentro da célula, recupera o tecido muscular mais rápido. Mas também não exagera, porque senão você pode acabar ficando com muita fermentação e dar mais gases ainda. Vale a pena ressaltar também que se você aumenta o aporte de proteína, você deve hidratar mais seu organismo, acrescentar mais água à alimentação, para evitar constipação. E que o ideal é que você leve em conta esse suplemento de proteína quando você pensar no cômputo geral do dia proteico, ou seja, se você tem que consumir 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, é 1,5 contando a proteína em pó. Não adianta você organizar a alimentação do dia e botar mais a proteína, porque vai aumentar a quantidade de proteína que você deveria consumir. Então, qualquer dúvida que você tenha, para saber melhor a dose para você individual, lembre de consultar o seu nutricionista na sua cidade. Lembra que eu tenho aqui no canal vários vídeos com dicas e falando dos benefícios do whey, da proteína vegetal, da albumina, vou deixar aqui embaixo, e tenho também uma playlist de receitas com whey, vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você. Me conta qual proteína em pó você usa, se você não usa, se você só consegue pegar tudo mesmo que você precisa de proteína da alimentação. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!